Geografia, vamos lá? Vamos com a Pro? Muito bem, aula de Geografia. Nós vamos finalizar a apostila de Geografia, tá bom? Então lá, página 115, erosão do solo. Vamos lá com a Pro, página 115, erosão do solo. Estão vendo? Vamos lá. Quando descoberto de sua vegetação original, o solo sofre alterações causadas por agentes naturais. A esse processo denominamos erosão, tá bom? Então, quando a vegetação original de algum local é retirada, ela deixa de cobrir esse local, esse solo que estava ali por baixo, ele sofre alterações causadas por alguns agentes naturais, o vento, a água, e a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. A esse processo denominamos erosão, e a Pro já explicou para vocês mais ou menos. Clique. Entende-se por erosão a ação natural ou antrópica de remoção e deslocamento desse solo, tanto superficial quanto profundamente, o que pode, algumas vezes, torná-lo irrecuperável. Então, às vezes, esse solo não dá para ser recuperado, tá bom? Tanto que ele sofreu alteração. Então, essa erosão é esse deslocamento aí do solo, tá bom? Quando causada por agentes da natureza, a erosão ocorre de forma lenta e gradual, provocando modificações na estrutura do solo. Então, pode demorar, anos e anos e anos para isso acontecer. Ela pode mudar a estrutura das rochas, retirando e transportando sedimentos pequenos. Então, vai tirando ali da rocha. Vai batendo o vento, vai batendo a água, e aí esse atrito essa erosão vai acontecendo, e esses sedimentos da rocha vai saindo e vai indo para outros lugares, né? Sedimentos pequenos, médios e grandes do solo superficial e expondo camadas mais profundas. Por exemplo, o Grand Canyon é uma questão aí de erosão profunda que foi sendo retirada até que ficou profundo. Essa erosão foi profunda porque foram muitos e muitos anos para que ficasse daquela forma, né? Médios e grandes do solo superficial e expondo camadas mais profundas, nas quais não há concentração de elementos orgânicos e minerais fundamentais para a sua fertilidade. Então esse solo deixa de ser até fértil, né? Olha lá, vocês viram? Só o que acontece? Aqui, tá um solo fértil. E aqui, olha, quando acontece a erosão, tá vendo? Vai rachando e vai indo, perde essa cobertura aqui, e aí começa a erosão. 3. Das afirmações a seguir, qual delas, não é uma só, define corretamente o processo de erosão? A. É a transferência de solo de um lugar para o outro através dos rios? Não foi isso que falamos. É um processo que resulta somente de escavações para a retirada de minerais? Também não falamos isso. É a ação humana de remover o solo original e construir casas e prédios sobre eles? Não. É removida sim essa parte superficial do solo aí, né, que é a camada vegetal, mas essa camada aqui, mas não é isso aí, tá? De que o ser humano construiu em cima, não é isso. É a ação provocada pelo homem ou pela própria natureza de remover ou deslocar o solo superficial ou profundo. É o acúmulo de sedimentos em uma área debaixo do relevo ou dentro de um rio? É a letra D. É a ação provocada pelo homem, sim, ou pela própria natureza, né, que a Pro falou, o vento, a água vai tirando isso, de remover ou deslocar o solo superficial ou profundo, né, vai ficando às vezes cada vez mais profundo, tá? Então pode ser o ser humano sim, com desmatamento, vai tirando essa vegetação superficial e aí depois embaixo dela vai retirando o solo, né? Esses são os processos erosivos, às vezes causados pelo ser humano e às vezes causados pela própria natureza, tá bom? 4. Como vimos, a função primordial do solo é oferecer condições de desenvolvimento aos vegetais naturais ou cultivares, né? Lembra do solo? Ele tem que estar fértil, né? Para que cresça esses vegetais. Qual é o impacto resultante do processo erosivo que atinge o solo superficial? Gente, o que acontece? Temos lá o solo e ele está fértil. Daí vem a erosão. E aí tira essa parte aí superficial do solo. O que acontece? Vai dar para plantar e nascer direitinho? Não, porque essa retirada superficial pode retirar todo o material orgânico, né?
que a gente sabe que é importante para o solo continuar fértil. Lembra que a gente viu? Que a minhoca come ali os restos dos animais ou dos vegetais, e aí ela, as fezes dessa minhoca se torna adubo ali orgânico, no material orgânico, para, se isso for retirado ali, aquela parte superficial do solo, não tem ali componentes orgânicos que sejam favoráveis para que a terra continue fértil e assim seja possível ter o cultivo, certo? Então, quando tem a retirada do solo superficial, também é retirado os componentes orgânicos que mantêm essa terra fértil. E aí deixa impossível acontecer o cultivo, certo? Não tem como cultivar nada nesse solo. Agentes naturais e sua ação erosiva. Olha lá, a Pro falou alguns para vocês. A Pro falou o mar, a água, né? A Pro falou o vento, mas tem mais, olha lá. A chuva, ao cair sobre o solo sem vegetação, a Pro já falou isso para vocês. A chuva pode causar, dependendo da intensidade, o deslocamento de partículas e a formação de pequenos sulcos, denominados ravinas, ou de grandes escavações no solo, chamados de vossorossas. Daí dá para vocês verem, ó, fica buracos assim, ó, por causa da chuva, tá? O solo começa a deslocar e aí fica esses buracos. Mar. A água do mar bate constantemente nas praias e falésias, quebrando as rochas e transformando-as em fragmentos cada vez mais finos, que se misturam com a areia das praias, tá? Então você chega numa praia, às vezes, um monte de pedrinhas, bem parece pedrinhas, e aquilo lá são pedacinhos das rochas que a água bateu. E aí a rocha, ela acaba mudando de formato também, né? Uma praia que você foi em um ano e você passou anos depois e foi, às vezes você fala, uai, mas não tinha uma rocha aqui, não tinha... Ela foi se moldando, às vezes some por causa desse processo erosivo, né, que o mar provoca. Geleiras. Em lugares onde há acúmulo de neve, os sedimentos de solo e rochas que estão abaixo do gelo também são deslocados à medida que a neve derrete. Então a neve vai derretendo e o solo embaixo também vai indo junto com ela. Rios. As águas dos rios escavam o leito por onde correm, abrindo vales e até mesmo modificando seu curso. De acordo com a sua força, a água transporta desde sedimentos finos, como areia, até pedras de diferentes tamanhos. A erosão fluvial, que é da água, né, só pode ser evitada pela preservação da vegetação natural às margens dos rios. Então tem que ter essa vegetação para que essa vegetação ela faça uma barreira contra essa água e essa água não consiga ter um processo de erosão tão feroz, né, a ponto de formar buracos e tudo mais, e mudar até o curso desse rio, dependendo da sua força, né? Então a vegetação, ela faz essa barreira aí para a água. Vento. A força do vento, apesar de menor que a da água, é capaz de, ao longo do tempo, provocar desgaste em rochas frágeis e transportar pequenos sedimentos, né, restinhos dessas rochas, da superfície do solo, né, e dessas rochas aí, como ocorre com as dunas, por exemplo. É o vento que faz isso, vai levando ali, ó, esses sedimentos de solo, de rocha, e vai formando esses locais aí. Gravidade. A superfície de morros sem sua cobertura vegetal original, bem como as ruas inclinadas, sem calçamento, favorece a ruptura e deslocamento gradual ou instantâneo do solo. Já viram, às vezes, notícias acontecer de, desmoronou um barranco, né, que não tinha vegetação, e aí não tem essa vegetação, acontece dele ir caindo, né, por essa falta aí, por causa da gravidade, que atrai, né, a força da gravidade atrai para baixo, né, ali pro núcleo da Terra, e aí atrai essa terra também, tá bom? Esse solo aí. Muito bem, 117. A seguir é uma lista de processos erosivos e seus respectivos agentes naturais causadores. Marque aqueles que você já presenciou. Daí é você que vai falar. Rochas quebradas pela atividade do mar, você já viu? A Pro já viu. Rochas modeladas ou polidas pela ação do vento. Buracos ou sulcos feitos no solo pela atuação da chuva. Você passou em um lugar na sua cidade e você viu um buracão porque a chuva fez? Eu já vi. Sedimentos transportados morro abaixo pelo derretimento de geleiras. Então, se você já presenciou isso, a Pro nunca presenciou. Margens de rios alargadas pela força da água. Então, a margem do rio era de um jeito, mas a força da água foi tão grande que ela foi alargando aquela margem. Ficou maior. Blocos de solo e rochas deslocados pela ação da gravidade.
Já viram um deslocamento, um desabamento? Você que vai colocar o que você já viu. Tudo isso acontece por conta desses processos erosivos que a Pro falou, por esses agentes aqui, ou pelo ser humano também, né? Que o ser humano tira a vegetação dos locais, né? E acaba acontecendo essas coisas. Erosão provocada pelo homem, olha lá. Ao realizar suas atividades sobre o solo, sem planejamento ou de modo descuidado, os seres humanos aceleram os processos erosivos. Para a construção de cidades, o solo original é alterado a fim de receber edificações e vias de transporte. Olha lá, gente. O solo rural também sofre desgaste com a prática intensa de atividades agrícolas, principalmente quando não há utilização de técnicas de conservação do solo. Então, quando o solo não é conservado, acontece isso. Olha que feio esse solo, vocês viram aqui? Olha lá. Às vezes essa ganância de não dar o tempo certo do solo descansar, não conservar esse solo da forma correta, porque quer produzir, uma hora esse solo vai parar de produzir mesmo, né? Porque não vai aguentar. Vai acontecer muita dessa erosão, vocês viram? Tudo rachado? Pois é. Atividades como garimpo e extração de rochas e minerais em geral, que exigem escavação em grande escala, desenvolvem um acelerado processo erosivo no local. Olha lá, gente, vocês viram o tamanho? Tudo isso para encontrar minério. Áreas desmatadas ficam mais suscetíveis ao processo erosivo, pois a chuva, o vento e a gravidade irão atuar rapidamente nesse terreno, desagregando e deslocando o solo superficial. Foi o que a Pro falou, né? Não tem a vegetação, vai acontecer o processo erosivo mais rápido e mais facilmente. E o homem, ele tem, né, poder sobre isso, porque ele provoca esse desmatamento, né? Ele que tira essa vegetação aí superficial. Triste, mas real. Texto complementar. Algumas causas dos deslizamentos de terra em Salvador. Esse texto a Pro vai deixar para vocês lerem, tá bom? Vai falar um pouquinho sobre esse deslizamento de terra, que faz parte desses processos erosivos, tá bom? Então, gente, é muito triste. E existem pessoas que perdem muitas coisas, porque às vezes cai, né, em cima, às vezes embaixo tem uma rodovia, e aí cai em cima dos carros, cai em cima de casa, cai em cima de muita coisa. Então é muito triste. Mas tudo isso é consequência da própria ação humana, né? Página 119. Restauração do solo. De acordo com o que estudamos anteriormente, as atividades humanas, por seu potencial acelerado de transformar a superfície dos solos, precisam ser acompanhadas de técnicas adequadas ao manejo conservacionista do solo, tanto nas cidades como no campo. Então, já que vai utilizar esse solo, então precisa utilizá-lo de forma consciente, conservando esse solo, para tê-lo por mais tempo, né? A restauração de uma área degradada é um processo difícil e demorado. Restaurar essa área é difícil. Alguns passos são fundamentais para recuperar a saúde de um solo. Então, depois que usou muito e acabou com esse solo, para recuperá-lo é difícil. Primeiro, conhecer o estágio de degradação em que o local se encontra. Então, entender o quão estragado esse local está. 2. Verificar se há possibilidade de regeneração natural do solo. Se com o tempo, né, ele vai conseguir se regenerar sozinho. Isso só será possível se o solo ficar por longo tempo sem sofrer qualquer tipo de ação humana. Então, ver se ele consegue se regenerar sozinho. Então, ele tem que ficar muito tempo sem nenhuma ação humana, a fim de que a vegetação natural renasça. 3. Constatada a necessidade de restauração do solo, escolher técnicas adequadas e espécies de plantas nativas para serem plantadas nessa área que foi degradada, foi estragada. No processo de regeneração do solo, é recomendável o plantio de mudas cujas espécies sejam de crescimento rápido, para quanto mais rápido crescer, mais rápido conseguir trazer esse solo de volta, né? Além disso, é fundamental que o plantio seja realizado no início da temporada de chuvas para facilitar o crescimento. Então faz no início da temporada de chuva, porque começa a crescer as plantinhas, a chuva já vem e ajuda essa planta a crescer. Né? Tudo isso para trazer esse solo de volta que já não estava fértil mais pelas ações do homem. Esse processo denominado reflorestamento contribui de diversas maneiras para a regeneração de um solo erodio, pois as raízes das árvores e plantas. Então, olha lá o que essas raízes das árvores e plantas fazem. Previnem a compactação do solo. Esse solo fica compactado, duro, que não dá para
não presta para nada. Favorecem a infiltração da água da chuva e o abastecimento do lençol freático, que vai continuar abastecendo essas raízes aí, né? E fazendo com que essas plantas continuem crescendo. Protegem as barrancas dos rios, segurando o solo. A vegetação faz isso, lembra? Evitam o deslocamento superficial das partículas do solo, porque essa camada superficial ajuda com que o solo continue ali naquele local, não fique se deslocando pelos processos erosivos. Então, por isso que esse reflorestamento, esse plantio de árvores em solos que estão degradados, estão estragados, é importante para fazer com que esse solo volte à vida, né? Porque realmente o solo morreu, digamos assim, né? Pela ação humana. É muito triste isso, né? Por isso que a Pro fala que às vezes a ganância do ser humano traz malefícios para ele mesmo, né? Porque quando esse solo deixa de ser útil, o próprio ser humano não consegue mais plantar nele. O solo deixa de ser fértil. Então, é preciso respeitar o tempo desse solo, entre os plantios, não querer plantar muito rápido, porque daí vai acontecer sim a perda desse solo, tá? 6, página 120 já. Quais as soluções apresentadas pelo texto para a restauração de um solo atingido pela erosão? O que pode ser feito? Lá no texto falou, isso, regeneração natural, que ocorre com o tempo, sem o homem mexer, ficar lá, e plantio de espécies nativas cujas raízes vão ajudar a fixar o solo. Então, esse reflorestamento, plantando essas espécies, né, nativas aí para ajudar esse solo voltar aí a ser fértil. Muito bem. Esse textinho aí é para vocês, tá bom? O fechamento do ciclo aí, né, da disciplina de geografia, porque nós finalizamos e a partir de agora vai ser só revisão, tá bom, meus amores? Então é isso, vocês arrasaram em geografia, pra eu estar orgulhosa, tá bom? Um super beijo e até a próxima aula. Amo vocês!